Saudação de graça e paz para todos vocês, meus amados e queridos irmãos e admiradores da palavra do Senhor Jesus Cristo. Com vocês aqui é a missionária Val e desde já eu quero agradecer aos novos inscritos, né? A você que está chegando agora, que está deixando lá seu comentário, compartilhando, deixando seu like. Eu quero dizer que continue. Peço encarecidamente, continue fazendo isso, tá bom? Para que o nosso canal venha a crescer. Eu falo nosso porque o canal é meu, é seu, é de todos aqueles que querem também aprender e também me ensinar, né? Um pouco mais sobre a palavra do Senhor, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer para vocês algo nesse vídeo a respeito de, de uma situação que eu vivi e que até hoje ainda traz alguns questionamentos na minha vida e eu quero compartilhar com vocês para que, se por acaso aparecer alguém que possa me explicar o que possa ter sido isso, que deixe seu comentário, tá bom? Você vai me ajudar muito. Mas antes eu quero estar, assim, lendo a palavra do Senhor, porque esse é o meu objetivo, é anunciar o Evangelho de Cristo através do canal. E eu quero, assim, estar lendo hoje para vocês no livro de Efésios 6, tá? Que é sobre a armadura de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir e adentrar os seus lares e trazer paz, trazer saúde para sua família, tá bom? Lhe protegendo com todo o poder e glória do nosso Deus. Amém? Vamos ler? E vou começar a ler a partir do versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Tá bom? Até aqui, meus amados. Coisa linda é a palavra do Senhor. É muito interessante quando Paulo fala aqui, né? Para que ele venha fazer notório o mistério do Evangelho. Já está dizendo, né, amados, que o mundo espiritual é cheio de mistérios. No mundo espiritual, nem tudo a gente vai poder dar explicação. Não são todas as coisas que está dentro da palavra de Deus que nós, servos do Senhor, saberemos explicar, né? Por isso nós temos que estar com muita comunhão, né, com o nosso Deus, para que o Espírito Santo do Senhor esteja nos conduzindo, né? Porque Ele sim, Ele sabe traduzir tudo. Aleluia, glórias a Deus. E entrando aqui no tema do vídeo que eu quero trazer para vocês, a respeito de algo que me aconteceu há uns anos atrás, né? Há bastante anos atrás, porque foi com a minha filha mais velha. Hoje ela tá com 29 anos. E na época, quando aconteceu isso pela primeira vez, ela estava com 5 meses de vida. Eu fui convidada para estar na casa do meu irmão, né, numa cidade próxima à minha, chamada Macajuba, que fica a uns 200 km de distância da capital, Salvador. E lá eu cheguei numa sexta-feira, quando foi no sábado, por volta das 2h30 da manhã, eu estava já dormindo com minha filha e eu vi que clareou o meu quarto onde eu estava. Uma luz muito forte tomou conta de todo o quarto e eu tive a sensação, amados, que as paredes, elas meio que se estremeceram. E aí eu fiquei assustada, sentei na cama e puxei a minha neném para próxima de mim, né? E aí eu vi que aquela luz era como se estivesse se aproximando cada vez mais do telhado da casa, porque a casa era de telha. Quem já foi interior da Bahia sabe que a maioria das casas não é esse negócio de laje, nada, é telha mesmo, aquelas telhas de barro, né? Cerâmica, né? O nome é isso aí, cerâmica.
E aí clareou bastante e o quarto ficou como se tivesse esquentado com aquela quantidade de luz. E o quarto todo clareou. Por certo, a casa toda também, né? Mas eu fiquei com medo e comecei a chamar pela minha cunhada. Mas a minha cunhada tem problema de audição. E ela não estava usando o aparelho, né? E eu comecei a gritar o nome dela, chamando, mas ela não acordou. E ali, quando eu comecei a ficar agitada, a minha neném acordou, eu peguei, botei ela pra mamar, peguei ela, botei bem próxima assim de mim, e eu já estava tremendo, amados, com medo. E nisso, aquela luz e aquilo que estava em cima da casa era como se fosse algo muito grande, sabe? E fazia um barulhão, amados. Fazia assim, sabe? Como se fosse um barulho do mar, só que com a maior intensidade. Eu não sei se vocês já ficaram assim à noite próximo do mar, e a maré, quando ela tá enchendo, ela começa a fazer esse barulho, sabe? Mas era um barulho muito intenso. E aí eu não consegui dormir, a minha cunhada não acordou, meu irmão não estava lá, porque meu irmão é policial, trabalhava em outra cidade, né? E só tava eu, a minha cunhada e meus sobrinhos, né, na casa. E aí ela não acordou e eu também não consegui dormir mais. Fiquei na cama, amanheceu o dia, eu fiquei assim agoniada, contei logo para todo mundo, mas ninguém soube dizer o que pudesse ser aquilo e também ninguém viu. A minha cunhada não acordou, ninguém na rua viu, ninguém mais viu. Passou-se anos, né? Desculpa, meus amados, que bati o pé aqui. Passou-se alguns anos, a minha filha mais velha, né, essa que participou dessa primeira etapa, já estava com seus 16 anos, mais ou menos, de 15 para 16 anos, já na minha casa, em Rui Barbosa, também na Bahia. Eu tinha um tanque na minha casa, bem grande, de 5.000 litros, no quintal da casa. E ele estava sem boia. Não sei se você já viu falar, né? Boia é algo que fica assim entre o tanque. Quando o tanque enche, né? Ela vai e trava o cano e para de cair água. Só que o meu não tinha, eu tinha que desligar na transmissão. E aí estava derramando muita água, né? No tanque, porque o tanque transbordou. E minha filha ouviu, eu estava dormindo e ela ouviu. Devia ser também por volta de 2:30 para 3 horas também da manhã. Aí ela me acordou e falou: mãe, o tanque tá lá vazando. Bora levantar para poder fechar a transmissão. E a transmissão ficava na parede do próprio tanque no quintal. Aí eu levantei, ela ficou em pé na porta, né? A luz do meu quintal tinha queimado. E aí eu só tava com a luz da cozinha. Aí eu desci as escadas, que no quintal tinha as escadas, três degraus de escada. Eu desci. E no momento que eu estou lá trancando a transmissão, meus amados, eu vi que estava se aproximando algo muito rápido do céu, para próximo de nós, no quintal. E aí ela falou: mãe, o que é isso? Eu falei: não sei, deixa eu fechar ligeiro. E eu fechando, né? É como se a transmissão tivesse com algum problema e não fechava rápido, sabe? Tava todo aberto. E eu tentando fechar para apertar bem, né? Para parar de estar sangrando ali o tanque. E aí, quando eu vi que a minha filha estava ficando desesperada, que ela gritou: mãe, corre, mãe, corre, mãe. Aí eu corri e fiquei olhando o que era, amados. Era algo bem grande assim, redondo, mas era muito grande, sabe? Tava numa altura bem alto mesmo no céu, mas dava para ver que era algo muito grande e tinha várias luzes ao redor. E eram luzes, eram cores que eu nunca vi na vida. Não eram cores igual essas cores que nós conhecemos, de verde, azul, nada. Eram cores totalmente diferentes que eu não sei explicar. Se você me perguntar, eu não vou saber. A minha filha também não vai saber. Eu só sei que era muito claro e estava se aproximando muito da gente. E aí eu corri, mas a vontade era de ficar também, sabe? Aquela curiosidade. A vontade de ficar, mas um medo que eu não sabia o que era. E aí eu fechei a porta da cozinha. Quando a gente fechou a porta da cozinha, que a gente se encostou assim, o que foi veio tão rápido e passou por cima da casa. Foi
e passou por cima da casa. E o momento que passou por cima da casa clareou tudo, irmãos. Só que dessa vez eu não estava mais só, né? Porque eu estava com ela, mas ela era bebê, era meio que tá só. Mas agora eu já estava com alguém que já estava numa fase quase adulta, né? E ela presenciou. E até hoje eu e Laila fica sem saber o que foi aquilo. E eu fiquei com vergonha de contar para algumas pessoas e ficar fazendo, né, especulações. Ah, é extraterrestre, essas coisas. E ficar fazendo chacota, né? Então, eu ocultei isso por muitos anos. Tanto que minha filha tá com 29 anos e é a primeira vez que eu tô contando, assim, para um número grande de pessoas. Porque eu achava que se eu contasse, eu ia virar chacota. Então, eu quero aí deixar, né, esse vídeo gravado e pedir para vocês estar deixando seus comentários, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam a respeito disso? O que vocês acham que eu vivenciei, né, com minha filha, o que foi que aconteceu, tá bom? Se algum estudioso estiver vendo também o meu vídeo, que deixe aí seu comentário, tá bom, meus amados? Compartilhe esse vídeo para chegar a um número de pessoas para poder estar explicando isso para mim, tá? Que assim Deus possa os abençoar, proteger-os, guardar, livrar de todo mal. Eu sei que o único Salvador se chama Jesus Cristo e nada confunde a minha mente, mas eu vivi isso e eu estou, né, compartilhando com vocês. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.